E é precisamente nesta altura de mais dificuldades financeiras em que lidar com o stress pode tornar-se uma das tarefas mais complicadas. Há vários fatores estressantes, muitos, variados e também prolongados. Para aprender a viver com mais equilíbrio, é hoje lançado o livro Gerir o Stress em Tempo de Crise, de Conceição Espada, e é também a convidada do Diário da Manhã. Muito obrigada por estar connosco neste dia em que lança este livro com vários conselhos, mas também explicar exatamente o que é o stress. Um deles, um conselho que dá aqui é o stress basicamente como um colesterol, que pode ser bom e até pode ser mau. Exatamente. Obrigada também pelo convite. Sim, o stress pode ser um stress bom, que tem a ver com a capacidade que nós temos de reagir às motivações e de estarmos ativos e de reagirmos também a todas as situações que nos podem trazer alguma necessidade de defesa ou de resposta imediata. Muitas vezes ajuda-nos a proteger o nosso corpo de situações mais adversas. Exatamente. Agora, quando isso se torna permanente e excessivo, isso se torna no fundo crónico, ou seja, como o organismo estiver sempre em defesa de situações, torna-se crónico. E ao tornar-se crónico, torna-se de facto um stress mau. E é de facto como o colesterol, não é? Que temos o colesterol bom e depois temos o colesterol mau, em que daí sim temos que tomar cuidado e temos que tomar algumas medidas. É o mesmo com o stress. Toda a gente saberá exatamente quais são os fatores de stress nesta altura de crise, porque todos os sentem. Mas como é que o corpo reage a estes fatores? Não consegue recuperar de um stress para o outro? O que é que acontece nesta altura em específico? O que acontece neste momento é que de facto há muitos fatores de stress. Primeiro, há fatores que são novos, ou seja, a própria sociedade em si está estressada, está sob pressão por uma quantidade de fatores que todos nós sabemos, não é? Das questões económicas, políticas, sociais, etc., que não são só nacionais, é uma questão neste momento que é mundial, mas eu dedico-me sobretudo neste livro à questão nacional, e por isso, para além dos fatores que já são normais na vida da pessoa e que fazem parte do dia-a-dia das vidas das pessoas, há neste momento um grande fator de pressão e de stress que tem a ver com tudo aquilo que todos nós conhecemos. Por isso, o organismo está permanentemente a ser pressionado. E por isso, ao estar sempre a ser pressionado, começa a entrar como se fosse uma bola de neve que não recupera de situação para situação. E, portanto, as pessoas estão permanentemente em stress e começam a ter sintomas aos quais não estão atentas e não dão o devido valor. Principais sintomas que as pessoas não estão atentas? Há imensos, não é? Há imensos sintomas físicos como psicológicos. Mas por exemplo, alguns? Um dos grandes fatores, por exemplo, de stress tem a ver com, aliás, com uma reportagem que passou há bocado, que é com o sono, ou com a falta de sono. Portanto, as pessoas começam a dormir mal, começam a dormir pouco. Isso é um fator que é gravíssimo e importantíssimo. Mas depois começa a ser um hábito, o dormir mal e o dormir pouco. E às tantas as pessoas andam todas um bocadinho ou mal dormidas ou pouco dormidas, e se não o estão, tomam medidas de medicação e muitas vezes de automedicação para ver se começam a dormir melhor, mas o que é facto é que o cérebro e a mente não entram no estado de repouso profundo que é necessário para a recuperação. E acabam por não desestressar. E não desestressam. E cada vez se estressam mais, porque o não dormir e dormir pouco. E era isso exatamente que eu lhe ia perguntar. Já à medida que há um fator estressante e que o corpo não consegue recuperar, isso afeta e aumenta ainda mais o stress que vem dos outros fatores. Exatamente. Levando a situações muitas vezes graves. Gravíssimas, tanto ao nível do ponto de vista físico, de saúde física, como de saúde mental mesmo, ao ponto de chegarmos àquilo que são os fatores, não é? As situações de maior limite, que são um AVC, por exemplo. Um AVC, por exemplo, ou situações de grande desespero, em termos psicológicos, que levam as pessoas a tomar atitudes muito complicadas na vida dela e dos outros. Neste livro aborda também as questões do stress, como é que afeta, por exemplo, a vida no trabalho, o relacionamento no trabalho, o relacionamento em casa com os familiares, e tudo isso acaba por causar ainda mais impacto nas dificuldades do dia-a-dia, o facto da pessoa estar estressada. Sim, repare-se,
se nós temos muito stress no trabalho, por exemplo, não é? E pela situação que se vive hoje em dia no país, e não tratamos desse stress, quando chegamos a casa, a capacidade que temos de disponibilidade e de paciência para a família é diminuta. Isso vai gerar conflitos em casa. Ao gerar conflitos em casa, vai gerar também conflitos internos e emocionais que depois são levados também para o local de trabalho, o que vai gerar também novos conflitos no local de trabalho. E por isso a pessoa vive permanentemente num estado de conflito e de irritabilidade que se vai cada vez aumentando mais os seus fatores de stress. Conceição, muito rapidamente, conselhos para ir aliviando o stress diário para não chegar a situações limite? Há variadíssimos, mas o mais importante é parar várias vezes ao longo do dia, estar atento à respiração, tentar apanhar um pouco de ar, não estar permanentemente a fazer coisas como estar a trabalhar sempre a fazer a mesma coisa horas seguidas e tentar que o corpo descontraia, nem que seja com estiramentos, com uma atenção profunda à nossa respiração, tentar fazer alguma coisa que seja pelo menos no dia um pouco, alguma coisa que seja de agradável e que se sinta agradável. E ter atenção um bocadinho às palavras que se utiliza. Portugal é um país muito negativo e que utiliza um vocabulário sempre muito negativo. Otimismo também faz falta, Conceição Espada. Muito obrigada por estar aqui no Diário da Manhã. Bom resto de dia para si. Muito obrigada. São agora 9h34. O Papo